Prometo fazer desse vídeo o mais breve possível, até porque eu não tô no meu habitat natural, eu não tô no meu escritório, no meu estúdio para gravar este vídeo aqui. Eu tô na casa dos meus pais porque lá na minha casa tá tendo obra na casa da frente, então durante todo o período de horário comercial eu não consigo gravar. Enfim, já passou do horário comercial e eu poderia estar gravando na minha casa, mas como eu já estava aqui na casa dos meus pais, eu quis adiantar o processo todo para falar sobre uma coisa que eu sei, várias vezes eu venho aqui para reclamar ao invés de só falar sobre uma coisa. Eu acho que neste caso não é nenhuma reclamação, é uma constatação. Eu gosto de pensar que eu não estou aqui no Tom Fala das Coisas para reclamar de qualquer coisa que seja. É uma constatação porque eu vejo muito. Vou tentar contextualizar todo este assunto que é bem específico, eu acho bem específico pelo menos, mas eu vejo bastante no Threads pessoas falando opinião impopular. E aí ela vai e comenta uma opinião que é extremamente popular. É muito raro você encontrar uma opinião impopular nestes posts de opinião impopular. E eu tenho uma opinião que talvez seja sim impopular, ou não. Cara, e é uma coisa muito específica. Eu detesto texto em camiseta e adesivo. Eu detesto textos em lugares onde você veste, onde você mostra. Eu gosto de ilustrações. Eu não gosto que uma camiseta tenha uma mensagem dizendo "Eu odeio segundas-feiras". Eu vestir uma camiseta com uma imagem que representa o ódio que eu sinto pelas segundas-feiras, essa é a mensagem. Eu não preciso explicar a mensagem. É sempre isso que eu penso. Eu sei que na minha cabeça, talvez eu esteja indo além do necessário sobre uma coisa mínima que é textos em imagens, mas eu detesto. E eu percebo que a grande maioria das pessoas gosta disso. E eu não estou falando que é errado a pessoa fazer isso ou vestir isso, eu só estou dizendo que eu particularmente não gosto. Se você for ver o meu armário com as roupas que eu tenho, não tem nenhuma estampa com texto. Eu acho que tem uma única só, que eu inclusive uso menos do que eu gostaria por conta do texto. E não é a principal parte da ilustração, da estampa da camiseta. Eu tenho uma camiseta do filme Bacurau e nela tem vários personagens e tal, mas num lugarzinho lá da camiseta tá escrito "Se for, vá na paz", que é o slogan, né, a frase do filme Bacurau que tem na placa da cidade quando tá chegando lá. Não gosto muito de usar porque eu fico pensando que a pessoa que fez essa ilustração, se a pessoa tivesse deixado isso de fora, teria sido, na minha opinião, uma coisa muito mais interessante. Eu gosto de algo que desperte a curiosidade das pessoas e que faça a pessoa olhar e analisar e interpretar a imagem. Então, no caso de uma camiseta de Bacurau com os personagens e tal, a pessoa iria ver e falar, pô, será que é do Bacurau isso daí? Que não teria a placa escrito Bacurau, "Se for, vá na paz". Estariam os personagens. A pessoa teria que conhecer a referência para entender a referência. É disso que eu gosto. Eu não sei. Eu sei que é realmente uma opinião extremamente impopular, talvez, ou é só uma bobeira. Eu aqui falo das coisas e muitas das coisas que eu falo são bobeiras. Se você está chegando agora neste perfil, neste canal, neste vídeo, você achou interessante, ou se inscreva. Está mais do que convidado a me seguir e contribuir com este meu perfil, com este meu canal. Eu falei perfil porque eu estou acostumado com os meus outros conteúdos nas redes sociais, o Instagram, o TikTok, inclusive o arroba tá aqui se vocês quiserem conferir, o conteúdo lá é muito diferente daqui e aqui eu falo sobre absolutamente tudo. Se você está indignado com o que eu acabei de falar sobre textos em camisetas, uma coisa tão irrisória quanto textos em camisetas, comenta aqui, fala que eu sou idiota, que eu sou burro, que eu sou meticuloso, que eu sou insuportável, que eu sou intransigente. Me descreva em um único comentário. Tente ser o mais respeitoso possível, por favor, porque eu leio todos os comentários. E se você concorda comigo, comenta também. Ou se você não tem opinião formada sobre este assunto, mas você quer me ouvir falando sobre algum assunto, comenta aqui uma sugestão do que eu possa falar nos próximos vídeos. Mas principalmente se inscreve e ativa o sininho, porque isso todo mundo fala.
e a gente sabe o quanto isso ajuda ao criador de conteúdo. Mas voltando a esse negócio aí de textos na imagem, eu falei que eu tinha uma única camiseta, mas não, eu pensei agora, eu tenho duas. Além dessa do Bacurau, eu tenho uma outra camiseta que não conta. Não conta. Sinceramente, eu acho que não conta. Por quê? Não é uma camiseta com um texto, é uma camiseta com escrito Star Wars. Star Wars não é bem um texto, é o logo da saga Star Wars. Porque letra, tipografias, não é o meu problema. Se tivesse uma camiseta escrito Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola, cara. Eu não iria usar num vídeo porque eu quero ser patrocinado pela Coca-Cola para isso. E, aliás, fica aí a dica para Coca-Cola, se um dia vocês me notarem, eu tenho uma Coca-Cola tatuada no meu corpo, que não tem nada a ver com a bebida, para ser sincero. É com uma história da minha infância, onde eu cantava uma música. Se vocês querem saber, eu vou fazer esse parênteses aqui. Eu era muito, muito pequeno, não sabia falar direito ainda, e eu inventei uma música falando um tá dadinho e uma Coca-Cola, e o passarinho bebeu a Coca-Cola. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas eu tatuei um passarinho bebendo uma Coca-Cola e eu suponho que os tadadinhos da letra da música sejam, na verdade, quadradinhos e que na época eu não sabia pronunciar quadradinho direito, mas eu cantava isso e é uma coisa que a minha mãe lembra e aí ela conta pra mim desde quando eu fiquei um pouco mais velho. Não me lembro de em nenhum momento eu mesmo, criancinha, cantando isso, mas eu lembro de qual foi o momento em que eu descobri que eu cantava essa música que eu inventei. Tem uma outra música também que eu inventei, que é de semáforos, e eu não preciso cantar aqui. Talvez um dia eu cante sobre... Uma mosca aqui, caralho. E foi por isso que eu tatuei uma Coca-Cola com um passarinho. O geral se não fosse Coca, se fosse Guaraná, se fosse refrigerante, se fosse soda, se fosse qualquer outra bebida que eu tivesse cantado quando eu era criança, seria aquela bebida que estaria tatuada na minha perna e não uma Coca-Cola. Ainda assim, eu gosto muito de Coca-Cola, só não sairia vestindo uma camiseta de Coca-Cola num vídeo para não fazer propaganda. Mas eu usaria tipografias, logos, eu gosto. Isso é uma coisa que eu gosto porque eu acho interessante. Depende do logo, lógico. Também não usaria qualquer um. Mas um logo que é escrito Coca-Cola, Star Wars ou aquele W do Wayland Yutani Corporation tá aqui tatuado no meu braço porque eu gosto muito da série Alien. A série, eu digo a saga Alien nos cinemas. Eu gosto muito dos filmes, todos os Aliens. Enfim, eu gosto de vários filmes, né? Eu tenho todos aqui tatuados. Falando em tatuagens, eu gosto de também... Faço várias vezes isso, que é os parênteses do tom. Eu vou chamar de parênteses do tom, porque são momentos em que eu paro de falar sobre uma coisa que eu estava falando para falar sobre outra. Eu estou aqui no momento mostrando as tatuagens todas que eu tenho sobre filmes, Tubarão, The Thing. Esse é fantástico. Estou esperando um Blu-ray, edição de colecionador que eu comprei há meses atrás. Meninas Malvadas, um dos meus filmes favoritos. Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog, ótimo documentário. Hot Rod, Terminator, Roger Rabbit, Os Outros Caras, A Nova Onda do Imperador, Take Me Home Tonight. Eu ia falar o nome em português, mas eu não lembrava, porque é muito ruim, então não ia falar. Interestelar, True Romance, Pânico, e aqui In Bruges e Alien. Depois eu vou fazer aqui o volante do Mad Max também, aqui em cima da torre, que ainda tem espaço. E eu tenho mais alguns para fazer deste lado aqui. Aqui são os coloridos, aqui são os preto e brancos. Aqui tem o fundo colorido e aqui eu vou fazer um fundo preto e branco. Mas chega de tatuagens, vamos falar um pouco mais sobre esse negócio de textos. Eu fico pensando, cara, eu não quero que a minha camiseta passe uma mensagem. Eu quero ser a mensagem. Eu acho que o resumo é esse. Eu não gosto de textos na camiseta por isso. E aí passei a não gostar de textos em outros lugares também. Não quero um texto num adesivo. Eu estou pensando num adesivo que eu queria fazer do Patola Cebolato. Patola Cebolato é um pato cebola. E aí eu fiz e eu queria fazer só o Patola Cebolato, o desenho do Patola Cebolato, que eu acho que eu até consigo colocar aqui, mas eu não queria escrever Patola Cebolato. Porém, eu acho que a grande maioria das pessoas preferiria se estivesse escrito cuidado com o Patola Cebolato, ou alguma coisa que explicasse o que é o Patola Cebolato,
que não é nada. Eu gosto de coisas que as referências não fazem sentido, eu gosto de alguma coisa sem contexto. Eu vi uma vez uma camiseta que era, sei lá, um gatinho comendo uma torrada e tal, e aí eu falei, porra, será que isso é uma referência de algum... Porque era aquele estilo anime. Eu falei, será que isso é de um anime? Às vezes eu... um pelo na boca, cara. E aí tem um outro porém também, que é quando eu encontro uma ilustração que eu não sei do que se trata, porque isso é uma coisa que eu adoro, eu gosto de referências que não existem, entre aspas. Se eu encontrasse a estampa de uma camiseta onde tem um pato comendo um misto quente, eu ficaria pensando, porra, será que esse pato comendo o misto quente é de algum filme, é de algum desenho, é de algum anime que eu não conheça? Eu não quero sair vestindo alguma coisa de uma referência que eu não sei de onde é. Não sei se eu apoio ou não o que essa referência é, não sei se é legal ou não. Aí eu fico, preciso de uma camiseta com um pato comendo um misto quente? Pensando agora, eu preciso sim. Mas na hora que eu ver uma estampa dessas, eu não vou querer. Tipo, agora, esses dias eu peguei no AliExpress um boneco de um pato numa banana. Eu não sei de onde que veio isso. E eu gosto que não tem contexto. Eu gosto da ideia de que, cara, alguém pensou num pato, a cabeça de um pato numa banana, e é isso aí. Eu pensei num pato, num corpo de cebola, num dia que eu estava fazendo lives lá no TikTok, que eu nunca mais fiz, que agora eu vou passar a fazer aqui. Então você que está chegando agora, que está curtindo esse vídeo aqui, por qualquer motivo que seja, talvez você goste da forma que eu fale, talvez você ache que eu seja meio maluco, sei lá, por estar reclamando de textos em camisetas, continue assistindo, continue aqui e confira as lives que eu vou passar a fazer. E cara, eu acho que eu nem preciso me prolongar tanto assim sobre isso que eu acabei de falar. É uma opinião muito curta, poderia ser resumida em um e-mail, se fosse parte do trabalho de alguém. Ou poderia ser resumida num tweet, talvez. O que eu sei é que eu realmente não gosto, e se alguém me oferecer uma camiseta com textos, eu não vou querer. Se você quer me convidar para ter uma camiseta com um texto escrito, se você quiser me atropelar com um caminhão betoneira, faça isso. Vai ser muito mais prazeroso do que vestir uma camiseta com alguma coisa escrita. Aliás, tem uma outra coisa antes de eu concluir. Quando você presenteia alguém com algo escrito, eu acho muito pessoal. Se você é uma pessoa que gosta do que está escrito na camiseta, no adesivo que você cola no seu notebook, em qualquer lugar que seja, ou na plaquinha que você coloca, no quadrinho que você coloca na sua casa, é muito pessoal o texto. E eu acho que esse é o tipo de coisa que quando você presenteia alguém, você talvez erre. Eu, pelo menos, erraria. Cara, meu amigo que é músico, se eu chegasse e falasse pra ele assim, porra, vou dar um presente pro Marcelo. Aí eu vou comprar uma plaquinha escrito Music is my life. E aí, ele vai olhar às vezes e vai falar, grandes merda. Tipo, não quer saber dessa porra. Eu também não queria saber. Eu crio conteúdo. Eu acho que eu crio conteúdo. Sei lá. Duvido. Isso ainda é discutível, mas eu crio conteúdo e aí alguém vai me chegar presenteando com uma plaquinha escrito Content creation is my life. Porra, foda-se, eu vou jogar fora essa merda, cara. Não vou jogar fora porque é um presente, mas eu não vou gostar. Eu não vou expor, eu não vou deixar. Nossa, olha que lindo esse quadrinho com um texto escrito Content is my life. Ou aqueles negócios tipo Game Over. Quando as pessoas vestem uma camiseta de um noivo e uma noiva, aquela coisa ridícula, que já é ridículo por 500 outros motivos, mas camisetinha com um homem e uma mulher, com aquele desenho que você encontra em banheiros, e escrito Game Over. Ah, vai tomar no cu, porra. Não quero saber e também não quero presentear as pessoas com esse tipo de coisa. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para dizer sobre isso. Não sei o que vocês pensam sobre esse assunto extremamente específico, mas eu gostaria de ouvir de vocês, a opinião de vocês. Seja boa ou seja ruim, comente aqui, porque me ajuda bastante também. E compartilha esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo aquilo que eu já pedi para você fazer no começo do vídeo ou não. Não sei quando que foi no vídeo, mas em algum momento do vídeo eu pedi para vocês fazerem isso e eu peço mais uma vez aqui, encarecidamente, porque eu estou fazendo esse canal há mais ou menos uns 3 meses e eu gostaria de migrar todos os meus seguidores que eu tenho lá no Instagram e no TikTok, que no Instagram eu tenho 28 mil, no TikTok eu tenho 80 mil.
Imagina se a gente soma, se a gente fizer igual a Vanessa Lopes, a gente soma isso tudo, já são mais de 100 mil seguidores. Então agora imagina esses 100 mil seguidores aqui no YouTube. É um sonho a ser realizado. E eu espero que se você chegou do Instagram, você já seja um inscrito. Se você não for, se inscreve agora. Eu não vou reclamar se você se inscrever tarde demais. Eu também não vou nem reclamar se você não se inscrever nesse vídeo. Mas de qualquer forma, já... Quanto tempo, caralho, quanto tempo pra dar um tchauzinho. Tchau. Falou, até a próxima vez. Sextas-feiras, toda sexta-feira tem vídeo aqui, hein? Então até mais. Te espero na próxima sexta e talvez eu poste durante a semana também. Então se inscreve para não perder um vídeo que eu postar fora da agenda. De qualquer forma, mais uma vez, cara, quantas vezes eu falei de qualquer forma nesse vídeo aqui? Mas de qualquer forma, mais uma outra vez, de qualquer forma, sexta-feira, 14 horas, tem vídeo aqui. Falou, gente. E eu odeio texto em camiseta.